Olá, sou Clóvis Jair Pronzel, sou professor do curso de Teologia da UBRA. Nós estamos numa série sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero, proporcionada pelo curso de Teologia da UBRA, com o objetivo de estimular, o conhecimento da obra de Lutero no contexto brasileiro, também de estimular os alunos do curso de Teologia a interagirem já como teólogos, certo? Mesmo em formação. E também, se você não é aluno da teologia e quer participar desse programa, está livre, está aberto, né? Existe uma playlist que você já conhece e que você está acompanhando para poder se aperfeiçoar mais na teologia de Lutero para o contexto do século XXI. Nós preparamos então esse vídeo agora, onde nós queremos falar sobre o teólogo da cruz, segundo Lutero, né? Não sobre a teologia da cruz em si, mas sobre o papel de um teólogo que proclama Cristo e este crucificado, como diz Lutero, e antes de Lutero diz o apóstolo Paulo, certo? Então não é novidade, né? Nós não estamos aqui ovacionando Lutero, nós estamos aqui tentando mostrar como Lutero é um fiel intérprete das Escrituras, deixando a Escritura ser a sua própria autoridade, ok? Então esse vídeo tem essa função, essa tarefa de anunciar, né? Para este vídeo, nós usamos algumas fontes. A fonte principal desse vídeo é a obra do Alistair McGrath, tá? Nós vamos usar parte dele, onde ele estabelece os princípios do teólogo da cruz, ou da teologia da cruz, como ele chama aqui, certo? E eu também compartilho um curso que está ofertado aqui em língua espanhola, né? Foi dado no seminário Concórdia de Buenos Aires, e há uma playlist de vários vídeos, tá? Sobre a teologia da cruz, né, em Martinho Lutero, né, onde nós então estabelecemos mais princípios e também analisamos a produção teológica usando princípios da revelação bíblica como fonte da teologia. Obviamente que não podemos chamar de toda a teologia de Lutero como teologia da cruz, né? Ele menciona isso 2 ou 3 vezes, né? Ele caracteriza seu pensamento dessa forma, ecoando então 1 Coríntios, certo? 1 Coríntios 1 e 2. Mas nós temos aqui nesse curso online, que está disponível nessa playlist, uma série de análises de obras de Lutero, como o conteúdo cristão permaneceu sendo autoridade. Eu acho que esse é o ponto importante aqui. O teólogo da cruz não trabalha com coisas que vão além das escrituras, se concentra naquilo que está nas escrituras. Okay? Esse é o teólogo da cruz. Ele trabalha com o Deus revelado, o Deus conhecido que morre na cruz por toda a humanidade pecadora. Tá? Então, nesse sentido, esse curso nos ajuda quando ele olha para várias obras, várias produções teológicas de Lutero, estabelecendo ou mantendo a autoridade das escrituras, certo? Então você pode ampliar seu conhecimento assistindo esses vídeos e assim por diante. Mas vamos ao que nos interessa, né? Dentro da proposta da teologia da cruz, tá? O teólogo da cruz, né? A teologia da cruz é uma teologia da revelação que se contrapõe nitidamente à especulação. Então, se você quer o conteúdo da cruz, né? Esse é o grande ponto aqui de Lutero, tá? Você não mexe com coisas que não estão reveladas. As coisas que não estão reveladas são caracterizadas pelo teólogo da glória, certo? É claro que essa teodiceia, Deus com a gente, Deus no meio do sofrimento, né, Deus usando o ser humano para fazer sua obra, continua presente, mas não é caracterizado como revelação. Logo, né, o que nós descrevemos, né, o teólogo ao pé da cruz, significa manusear o texto bíblico. Então, esse é o primeiro elemento crucial na teologia de Lutero. Essa revelação de Deus deve ser compreendida como indireta e oculta, quer dizer, quando os romanos e judeus crucificaram Jesus, tá, eles não sabiam que esse era o Filho de Deus, por mais que tenham colocado a placa. Mas alguém que conhecia a promessa, né, poderia dizer que de fato este era o Filho de Deus, como de fato acontece segundo o relato evangelístico, né, dos evangelhos, desculpe. Nós sabemos muito bem que Deus está escondido atrás do sofrimento, tá? Isso não é novidade, isso vem da ideia de Êxodo, onde Moisés conhece Deus pelas costas.
Deus nunca conhece a glória de Deus. Deus conhece aquele que revela a glória, que é Jesus Cristo, né? Moisés conhece aquele que revela a glória, que são as costas de Deus, ou como nós conhecemos a glória de Deus na cruz, tá? Então, por mais que você enxergue o crucificado, fazer a confissão de que esse de fato é o Filho de Deus só por revelação divina, tá? Então, isso é importante dentro da teologia. Por isso, dentro de Lutero, né, nós somos amigos da cruz, por quê? Né? Nós nos humilhamos no sentido de percebermos que nessa vergonha para os gregos, para os romanos, né, para os judeus, né, a glória de Deus e o poder de Deus estão escondidos, tá? Então é na fraqueza de Deus que nós conhecemos a glória de Deus, tá? Então quando a teologia mexe com feitos humanos que servem para construir a relação, né, os feitos humanos são para apontar para a glória e não ser a glória em si, tá? Nós fazemos, né, nós lutamos para que a glória de Deus se manifeste e seja presente entre nós, o seu reino, a sua glória, né? Aliás, tem uma expressão bíblica dizendo que quando a arca não estava no meio do povo, a glória de Deus não estava lá. E cavou, foi-se a glória, né? Israel não está mais abençoada pela presença de Deus, né? Por isso, Lutero vai lutar para que Deus se faça presente de novo na história da humanidade. E esse é o Deus que prometeu estar e não nos abandonar, como Jesus fez ao subir ao céu, né? Então essa é uma revelação oculta, né? Na estranheza, nas coisas parece de escárnio, de não ser vontade, Deus está lá, né? Então é isso que acontece na teologia da cruz, né? Então esse é o verdadeiro teólogo que manuseia, por exemplo, com Deus nascendo feito homem, tá? Deus sendo homem, como qualquer um, nascendo de uma virgem, né, que nem tem relação com o homem, mas tendo, né, como é o caso de Jesus sendo filho de Maria, né, nascendo num ambiente não propício para um nascimento, que é uma estrebaria, né, sujeito à morte como um bandido, né, tendo um julgamento incoerente, né. Herodes e especialmente Pilatos diz que não encontram um erro, não encontram o quê, mas mesmo assim é injusto o que fazem, né. Essa é a injustiça nossa, né? Inclusive o credo nos diz, né, que na injustiça do homem Cristo morreu. Exatamente, porque o Pai pede. Pilatos diz que Jesus não tem pecado, né? Mas mesmo assim deixa com que Jesus morra, né? Então esse é um grande ponto. Bom, a cruz passa por um processo de autorrevelação, tá? Não é uma coisa que nós agora vamos conseguir descobrir a partir da nossa razão ou da nossa moralidade. Por isso o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de que a teologia da cruz é escândalo e loucura, né? Como é que alguém que morre na cruz pode ser meu salvador? Né? Como Deus pode morrer? Sim. Como alguém que é culpado pode se tornar salvador? Né? Jesus é culpado, mas lembre-se, Jesus não tem culpa, ele assume a culpa de alguém outro. Então, moralisticamente falando, é escândalo, né? Mas é loucura, né? Porque uma divindade vai se sujeitar e morrer, né? Então, a cruz, né, diz Lutero, destrói ilusões humanas e a capacidade da razão de discernir Deus desta maneira. Então, nós não conhecemos Deus a não ser de outra forma, a não ser olhando para a cruz, tá? Então, nós trabalhamos, nós manuseamos com esse Deus. Se nós queremos buscar Deus, por exemplo, no nosso sofrimento, na nossa angústia, na nossa dor, nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar ele só fora de nós, né? Esse é o teólogo da cruz, né? Então, o conhecimento desse Deus oculto em sua revelação é uma questão de fé. Bom, o que é uma questão de fé? Sou eu que determino a obra? Não, eu recebo. Então, quando Filipe pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai, né? Esse é o legítimo teólogo da glória. Daí Jesus diz, não, olham para mim. Se vocês olham para mim, vocês vão ver o Pai, certo? É a resposta de Jesus a Filipe, tá? Lá em João 14. Então, se vocês querem conhecer o Pai, olhem para Jesus. Então, o Pai, né, é de novo Êxodo, né? Ou de novo o escândalo e a loucura, né? Como esse homem que caminha entre nós, esse homem que foi julgado e condenado, esse homem que se diz Deus e morre na cruz, tá? Como ele pode ser
o Salvador. Tá? Então nós fazemos teologia baseados nisso. Nós não somos teólogos da glória, diz Lutero, nós somos teólogos da cruz, porque nós testemunhamos da cruz de Cristo. Tá? E toda vez que nós vamos além disso, nós nos tornamos teólogos da glória. Tá? Claro que a glória de Deus se manifesta em Cristo. Tá? Se você quer saber o que Deus quer, olha para Jesus. Essa é a teodiceia. Teodiceia é a divindade usando a si mesmo, tá? Não usando a nós, né? Então, como diz Isaías, que no meio da desgraça de Israel precisa confessar, ele conhece um Deus que deixa as coisas acontecer e parece que não tem nada a ver com a história do seu povo, né? Mas Deus promete. Tá? O teólogo da glória, então, não trabalha. O teólogo trabalha com um conceito não revelado, que desconhece. O próprio Deus pode fazer isso, né? Deus deixa que, por exemplo, Satanás atinja a vida de Jó. É estranho isso. Deus podia ter criado o ser humano com todas as capacidades para dizer não a Satanás, mas deixou o ser humano livre. Tá? Então, o teólogo da cruz é o Filipe que quer administrar a coisa. Essa é a tentação de Adão e Eva e essa é a tentação de cada um de nós, assumir o lugar de Deus, tá? E não conhecer a Cristo. Por último, Deus é conhecido pelo sofrimento, tá? Mas que sofrimento? Né? Do sofrimento de Cristo, né? Que Deus se revelou. Né? Então nós sofremos porque Cristo sofreu também. O nosso sofrimento não revela a Deus, nós sofremos por consequência. Né? Então, quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, né? O jovem rico, né, cumpriu os mandamentos, moralmente perfeito, mas não quis tomar a cruz. A cruz significava seguir o pedido de Jesus, certo? Tome a tua cruz e siga-me. Aí o homem disse não. Tá? Então, na dimensão existencial, nós assumimos a cruz quando somos colocados na relação com Cristo, né, que ocorre no batismo. Então, a teologia da cruz tem essa dimensão existencial, receptiva ou passiva, né, e por isso a cruz ela vem sendo posta de fora. Né? Jesus pede para carregar a cruz porque o Pai assim o quis. Tá? Não é porque Adão e Eva pediram, nós precisamos nos salvar e agora precisamos de alguém que carrega nosso pecado. Não. O perdão que nós ganhamos gratuitamente em Cristo, ele está fora de nós, mas ele é dado para nós como favor de Deus. Tá? Então isso é importante para que o teólogo manuseie. Há outros vídeos, né, falando de como a palavra de Deus chega na vida diária. Tá? Nós também temos vídeos onde que a gente mostra a interpretação das escrituras, né, e alguns elementos da teologia da cruz estão lá também. Né, você pode recuperar isso nessa playlist. E aqui nós descrevemos o teólogo ao pé da cruz. Tá? Esse era o objetivo desse vídeo, caracterizar então o teólogo, vocês e eu, né, que manuseamos a palavra de Deus em contato com outras realidades que nos cercam. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil esse vídeo e a gente vai conversando, né, para podermos aprofundar mais elementos da teologia de Lutero para a nossa vida. Um grande abraço e fiquem bem.